General Edson Giordano Medeiros. Uma vida, uma história. Entrada em combate. O tenente Edson entrou em combate no dia 8 de novembro de 1944. Seu trajeto foi necessariamente o trajeto da estratégia de apoio aos regimentos nas frentes de combate. Como integrante da arma de engenharia, coube-lhe participar de ações de manutenção do movimento das tropas. Mais adiantado que os infantes que compunham os escalões de ponta, os pelotões de engenharia de combate tinham a seu cargo a retirada de minas e armadilhas e a recuperação de acessos, liberando o fluxo dos contingentes combatentes aliados. Sua atuação, por isso mesmo, estava inevitavelmente situada sob um céu de fogo cruzado sob estreita mira germânica, ou, para usar o dialeto militar, sob um quadro de tiros amarrados ou controlados pelo inimigo. O jovem expedicionário curitibano permaneceu 7 meses no velho continente em combate permanente, e pode experimentar todos os tipos de emoções. O impacto das paisagens natural e humana, associado às circunstâncias críticas de um processo bélico, reforçou as marcas de seu caráter. O senso de justiça, de misericórdia, a coragem, o companheirismo, o altruísmo, foram ingredientes da energia que o sustentaram cada dia. Nem a saudade pátria, nem a ausência familiar puderam neutralizar a sua dedicação, minimizar sua vontade de servir. Na véspera do combate de Monte Castelo, à noite no dormitório, confundiria seus sentimentos na notícia do nascimento de sua segunda filha, Tamar, em 23 de novembro de 1944, foi motivo de grande emoção, especialmente partilhada por Josafá e Sabo, seus leais ordenanças. Contextos contraditórios, tempos difíceis. Mas a alegria inata do tenente não capitulou, e se converteu em humor bem reconhecido pelos que registraram memórias da guerra. Sua viatura, o jipe que levava o nome de sua filha, batizado que fora pelos companheiros, servia a todos os pedidos de carona, inclusive aqueles que o rigor do comando não permitia. Por algumas vezes ele transportara crianças, amenizando a ansiedade infantil ante a hostilidade do ambiente invasor e proporcionando um inóspito lazer, tão oportuno quanto extemporâneo. Nos relatórios de campanha do 9º Batalhão de Engenharia, outras anotações fazem conhecer a rotina do tenente Edson. Entre as atividades realizadas incluem-se desde a observação da variação no nível das águas do rio Pó em Valença, onde estava instalado o posto de comando do batalhão, localização e avaliação de material de engenharia, materiais militares ou outros empregáveis em trabalhos civis de construção, reparação, melhoramento e conservação de estradas, remoção de roadblock, reconhecimento e limpeza de minas e armadilhas, reparação e construção de pontes. Valença, Oceano e Giarolo, Mede, Bascone, Torrente Tidone, Rios Crivia, Cidadela, Santo Antônio Trebia, Sale e são nominações de localidades, entre outras mais e menos conhecidas, que permeiam os relatórios das ações do dia a dia. Edson Giordano Medeiros reserva importância e orgulho pessoal à construção de uma ponte Bailey, a maior construída pela engenharia do 4º Corpo e a última deste tipo. Foi também a única ponte tipo DS, construção contínua, realizada pelo Batalhão de Engenharia. As características da ponte Bailey construída sob o comando do tenente Edson na estrada 10 sobre o Tidone, tinha 240, contínua em 4 lances, sendo 2 de 72 de 60, classe 40 tipo DS. Ponte engenhosa, solução inglesa, a ponte Bailey é uma das lembranças construtivas do tempo da guerra. Rubem Braga, em seu livro O Com a Força Expedicionária Brasileira na Itália, traz uma passagem que desvela a ligação amorosa do tenente Edson com a estrela inglesa. Fui procurar ontem esses homens, referia-se a valorosos soldados mineiros, e me disseram que eles já tomaram parte em outra missão semelhante e estavam em descanso. Que descanso! Encontrei-os, sob a direção do tenente Edson, fazendo exercícios de lançamento de uma ponte ou Bailey. 6 deles conduziam um painel de 240 quilos, enquanto outros desmontavam pedaços da ponte. Aos poucos a ponte que os homens lançaram em cerca de 1 hora vai se esfazendo. Eles terão depois de fazer exercícios de reparações, considerando algumas partes da ponte como destruídas por bombardeio inimigo. E não basta fazer essas coisas durante o dia, terão de repetir os exercícios à noite.
Olhando os homens que entram na lama com suas enormes botas de borracha que vão até as virilhas carregando painéis de aço, o tenente me fala com muito carinho da Ponte O'Bailey. Oh, precisamos disso no Brasil. Com Ponte O'Bailey e Ogipe o interior do Brasil seria muito melhor. O ardor do empenho e a coragem do jovem tenente Edson, um dos primeiros brasileiros a pisar em Monte Castelo, foi registrado por vários cronistas da Segunda Guerra, entre eles, Rubem Braga. Os elogios às suas proezas, expressos em anotações oficiais em seu dossiê militar, são memoráveis. Como engenheiro de minas, no teatro de operações da Itália, abriu caminho para tanques em trechos pesadamente visados pelo inimigo. Lançou pontes, desobstruiu e reconstruiu estradas demolidas. Ferido em combate, persistiu à frente de seus comandados sob fogo cerrado. Nesse mesmo cenário, resgatou o companheiro tombado. Os americanos o chamavam de o cowboy, conforme citado por Agostinho Rodrigues em obra sobre o Paraná na FEB. Foi um dos paranaenses mais condecorados na história dos expedicionários, tendo recebido, entre outras, as medalhas Cruz de Combate de primeira classe e Sangue do Brasil. Edson Giordano Medeiros. Natural de Curitiba, nasceu na rua 13 de Maio em 19 de dezembro de 1917. Filho de Maria Madalena Giordano, de pai italiano, e do carioca Osmo Medeiros, descendente de índio, português e holandês. Edson desfrutou de uma infância alegre e disciplinada. Entretanto, aos 10 anos perderia seu pai, covardemente assassinado no limiar da Revolução de 30, Osmo Medeiros, capitão do Exército Brasileiro que acabará de inaugurar o CPOR em Curitiba. Este fato consternou profundamente a comunidade curitibana e repercutiu nacionalmente, conforme os jornais da época. Estava definido, a partir daí, o seu próprio destino. Deixava a sua infância para trás, a sua família, a sua cidade e ingressava no Colégio Militar em São Francisco Xavier, no Rio de Janeiro. De 1930 a 1936, Edson cursou o Colégio Militar, e de 1937 a 1939, frequentou a Escola Militar, no Realengo. Converteu-se em um jovem carioca, em seus costumes, e em um versátil e excepcional desportista. Campeão de atletismo na juventude e de outras modalidades na vida adulta, integrou o conjunto de atletas do Clube Vasco da Gama. Entre os vários esportes em que colecionou triunfos, foi campeão de salto em altura, corrida, arremesso de disco, de peso, de dardo, esgrima, equitação. As vitórias fizeram parte de sua rotina, gostava de competir para ganhar. Edson foi declarado aspirante oficial em dezembro de 1939. Prestou juramento com a espada presenteada pelo Marechal Edgar do Amaral, amigo de seu pai desde a juventude. Concluída a sua formação militar, Edson voltou para Curitiba, onde passou a servir junto à primeira Companhia Independente de Transmissões. Abraçado a sua carreira militar como quem abraça uma causa, criou laços de amizade e respeito e estabeleceu o início de um memorável compromisso com a sociedade. Paralelamente ao exercício de sua vocação de caserna e ao cultivo de sua inteligência militar, o jovem tenente marcava a presença com sua personalidade ativa e romântica. A sua imagem de cavaleiro se consolidou no cenário da cidade Sorriso, por cujas ruas desfilava diariamente montado em seus cavalos reques e pirata. Ginete talentoso, continuou acumulando troféus em concursos hípicos. Em 1943, foi transferido para Aquidauana, Mato Grosso, onde serviu junto ao 9º Batalhão de Engenharia. O então primeiro-tenente havia casado, em Curitiba, em 1941, com Dona Maria José Ramos, quem, juntamente com sua progenitora, Madame Marthe Selotman, o acompanhará a Aquidauana. Naquele rincão às margens dos Pantanais mato-grossenses, Dona Maria José daria à luz, aos 17 anos, a sua filha primogênita, Rejane. No final do ano de 1943, o Batalhão de Engenharia foi incorporado à Força Expedicionária Brasileira que deveria combater no além-mar ao lado das forças aliadas. O primeiro-tenente Edson Giordano Medeiros apresentou-se, então para integrar a Força Expedicionária Brasileira. Durante toda a guerra, o tenente Edson comandou o 5º Pelotão da 2ª Companhia do 9º Batalhão de Engenharia. Seu desempenho como tenente da arma e sua coragem em Gagil Montano, Prociale, Mombiana, Abetaia, Monte Castelo, Vale do Marano e Montese, onde foi ferido,
constam dos registros oficiais e da literatura disponível. O general de brigada Edson Giordano Medeiros foi um dos paranaenses mais condecorados na história dos expedicionários. Apresentam relevância principal as seguintes condecorações: Cruz de Combate de Primeira Classe, Medalha Sangue do Brasil, Medalha de Campanha, Medalha de Guerra, Medalha de Distinção de Segunda Classe, Medalha Militar de 20 anos de Serviços Militares, Medalha do Pacificador, Medalha Marechal Hermes, Medalha Marechal Caetano de Faria, Medalha Comemorativa do 1º Congresso Nacional Extraordinário dos Veteranos de Guerra do Brasil, Medalha do 1º Congresso Brasileiro de Medicina Militar. As impressões que tocaram fundo. Para o general Edson, toda e qualquer guerra constitui um desastre. Mesmo o resultado vitorioso alcançado não apagou suas impressões comovidas sobre a miséria em que ficou o povo italiano no período da Segunda Grande Guerra. Em suas lembranças, recorda as figuras de velhos e crianças, avós, netos e netas, compulsoriamente abandonados em razão do traslado das mulheres e dos homens adultos para trabalhos forçados na Alemanha. Crianças que rodeavam a cozinha, quando aí se encontravam elementos do pelotão, e com as quais repetidamente repartia chocolate, açúcar, bolacha, café. Lembra-se, com indignação, das fortalezas voadoras que destruíam os lugares e suas histórias, tidos, naquele momento, como meras montarias. Entretanto, há espaço constante para a ternura, nas suas recordações. O jovem herói curitibano tirou lições de afeto e de solidariedade também nos intervalos dos bombardeios. A convivência com as famílias italianas, especialmente naquele cenário de inverno no interior de casas campesinas, onde se assava castanhas na lareira e se ensinavam canções, cujas letras e melodias nenhum tempo apagará, trazem, paradoxalmente, nostalgia e lágrimas de uma saudade que, em princípio, não se justificaria. Os intervalos, diga-se de passagem, foram muito curtos. A única folga desfrutada durante a campanha da Itália foi de 3 dias. Era o Natal de 44. O tenente teve a oportunidade, então, de tomar o seu único banho verdadeiro. Depois, compartiu a ceia de Natal com os companheiros tenentes José Machuca, Agostinho Rodrigues e Ari Howen. Este último morreria em 14 de abril do ano seguinte, combatendo em Montese. Era tenente-comandante de um pelotão do 3º Batalhão do 11º e ao qual o tenente Edson vinha dando apoio em 1945. Missão cumprida. O tenente Edson Giordano Medeiros retornou ao Brasil com o 6º Regimento de Infantaria, no navio US General Meigs. Contrariamente aos que não estavam comprometidos com a carreira militar, Edson manteve-se nas fileiras do Exército. Voltou a servir em Curitiba, desta feita no CPOR e no Quartel-General, como adjunto do Serviço de Comunicações da 5ª Região Militar. Também serviu em Lages, Santa Catarina. A literatura acerca da Segunda Guerra Mundial tem suas peculiaridades. Ela se constitui de obras oficiais, de tratados amplos e, sobretudo, do registro pessoal de memórias, de histórias infinitamente recontadas e, a muito custo, editadas. Neste acervo, são múltiplas as referências a episódios que envolveram o tenente Edson. Todas elas, sem exceção, expõem a marca da sua competência profissional militar, o valor, o heroísmo e o humor que caracterizaram a presença daquele jovem nas frentes de batalha. Trata-se de uma literatura grata, onde a testemunha se revela como coautor, como companheiro sem inveja, companheiro cúmplice, companheiro igualmente valoroso. Literatura que torna visíveis os laços construídos num cenário de destruição. Exemplos de benevolência mútua em situações de muito melindre. Rubem Braga, Agostinho José Rodrigues, Raul da Cruz Lima Júnior, Didio Pereira, José Deques, Osni Vasconcelos, entre outros, reuniram, em suas recordações publicadas, excertos em que realçam feitos e a personalidade do tenente Edson Giordano Medeiros no mais pleno envolvimento com o cenário da guerra. Resumo do texto original de Rejane de Medeiros Serve, filha do herói brasileiro. General Edson Giordano Medeiros, uma vida, uma história. Lembrei da terra linda e querida que muito longe deixei, e da mulher
Verme bela por quem já chorei. Se algum dia vou lutar, jamais eu hei de pensar nas crises que eu passei, pela vitória da pátria que tanto amei. E será nobre dizer, quando meu filho crescer, a história de seu pai, que com muito sacrifício buscou em seu benefício a vitória e a paz. Você sabe de onde eu venho? Venho do morro do engenho, das selvas dos cafezais, da boa terra do povo, da Chopin onde um é pouco, dois é bom, três é demais. Venho das praias sedosas, das montanhas alterosas, dos pampas do seringal, das margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios, da minha terra natal. Por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que volte para lá, sem que leve por divisa esse bem que simboliza a vitória que virá, nossa vitória final, que é a mira do meu fuzil, a ação do meu coral, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Eu venho da minha terra, da Casa Branca da Serra e do luar do meu sertão. Venho da minha Maria, cujo nome principia na palma da minha mão, braços mortos de moer.